Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Leda Lovato, boa noite, Lídia, boa noite também, José Ricardo, boa noite, Maria Ângela, boa noite também, Nadissan. Olá, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo. Boa noite também para Flávia, seja muito bem-vinda. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Olá, Filomena, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Dona Guilmar, muito boa noite. Dona Guilmar, Ângela, Yutinho, Eloá, William. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite também, Dona Leopoldina. Sr. Antônio Pazotto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cris. Cláudia Nori e Eliane, também sejam bem-vindas. Olá, Neida Alves, muito boa noite. Natália, seja bem-vinda. Sr. Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo também. Roseli, muito boa noite. Olá, Marilza Abreu, boa noite também, Dona Maria Geralda. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Olá, Tuca, muito boa noite também. Valdete, boa noite. Daniel Diamantino, boa noite. Letícia Bertola, boa noite, seja bem-vinda. E os nossos companheiros aí, né, de São José do Rio Pardo, Nadissan, graças a Deus, Nadissan, tudo bem, tudo sob controle, como sempre. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Olá, aniversariante do dia, Elaine Lavez. Muito boa noite, Elaine, seja muito bem-vinda. Que as nossas preces e orações hoje também com certeza se direcionarão para você, para toda a família, tá? Que você tenha aí um dia maravilhoso, um resto de dia fantástico também, de muitas bênçãos. Está na hora já de nós iniciarmos as nossas reflexões, fazemos a nossa oração, né? E como nós dissemos, a oração hoje também especial para Elaine, aniversariante do dia. Boa noite, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Vamos então, nesse instante, meus queridos amigos e companheiros, elevarmos o nosso pensamento um pouco mais. Agradecermos a esse mestre incomparável, a espiritualidade, por ter nos proporcionado um dia maravilhoso, apesar de todas as vicissitudes, de todos os obstáculos, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, com certeza conseguimos chegar até aqui neste momento onde estamos reunidos e aurindo um pouco mais de energia, de força, para, acima de tudo, estarmos sempre prontos nessa caminhada maravilhosa. Sim, por mais que às vezes reclamemos da vida e das dificuldades, nós não queremos. Nós não estamos preparados para partir e deixar este mundo. Nós não estamos preparados para deixar este planeta que com certeza é maravilhoso. Por isso é motivo de gratidão estarmos aqui reunidos,
buscando junto à espiritualidade toda essa energia e toda esta força. Claro que com isso também queremos ou buscamos atrair um pouco mais de paz. Paz para nós, na nossa consciência, no nosso coração. Paz no nosso lar, para todos e com todos os familiares. Paz no nosso círculo de amizade, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Enfim, paz para todo este planeta onde nós estamos inseridos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. E permita que a nossa leitura e estudo de hoje esteja maravilhosamente iluminado pela sua graça, pela sua luz. Que assim seja. Graças a Deus, né, meus amigos e companheiros, graças a Jesus e a essa espiritualidade maravilhosa, com certeza que estamos. Boa noite também, Joana Bandeira. Boa noite, Iraci Rosa. Flávio também oferecendo aqui as suas orações. Olá, Jossanã, muito boa noite. Jones, boa noite também. Seja muito bem-vindo. Elaine, muito boa noite. E também o nosso boa noite para aquelas pessoas, para aqueles companheiros. Olá, Maria Eleusa, que vão assistir em outro momento, né? Como o nosso companheiro Wagner. Fica aí registrado o nosso abraço. A dona Neuza, Ludinha, Camilo, as pessoas que vão nos acompanhar em outros momentos. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. E vamos nós dando sequência, né, meus queridos amigos e companheiros, às nossas reflexões e reflexões sobre este livro dos médiuns que nós estamos estudando. Uma leitura, estudo, já na parte final desta obra, também, ou não menos maravilhosa que as outras, e que traz para nós algumas informações sobre este nosso contato com o mundo espiritual que nos envolve, como que nós nos relacionamos com este mundo espiritual, como que nós nos relacionamos através deste sexto sentido, desta sensibilidade que todos nós possuímos e que muitas das vezes não sabemos de onde vem, como funciona. O livro dos médiuns nos proporcionou um ensinamento e um conhecimento, e ainda está nos proporcionando, através dessas informações maravilhosas, alguns subsídios para a gente entender bem o que está acontecendo à nossa volta e, sobretudo, nesse mundo onde os nossos olhos físicos não enxergam, de onde os nossos ouvidos físicos nada ouvem e onde nós não conseguimos sequer tatear aqueles que estão à nossa volta. Mas a sensibilidade, ou este sexto sentido, ou essa característica que todos nós possuímos e que possuímos mediante todo este conhecimento que está sendo apresentado, ou todos estes mistérios que estão sendo aclarados pela espiritualidade, sobretudo neste livro, nós estamos conseguindo entender. Claro que precisamos avançar para o campo da compreensão, para que a gente tenha a oportunidade de agir mais diretamente neste mundo espiritual que nos cerca, né? Rosilene, Osmani Diego, boa noite. Boa noite também, Cília Machado, boa noite, Glória Quirino. Então, tudo isso o livro dos médiuns está nos proporcionando. Mas a gente já está aqui no final, né? Naquelas comunicações e mensagens que Kardec deixou para o final do livro. E hoje nós vamos iniciar aquilo que ele, Kardec, intitulou de comunicações apócrifas. Gente, determinadas comunicações, e vocês imaginem, sobretudo naquela época, sobretudo com aquelas pessoas, com aqueles médiuns que estavam iniciando uma experiência totalmente nova. Imaginem tudo aquilo que de alguma forma estava recaindo sobre eles e principalmente vindo através deles. Kardec, nós já falamos de algumas dessas mensagens direcionadas para a sociedade, ou para os médiuns, ou para o espiritismo em geral, trazendo mensagens ou comunicações autênticas. Ele deixa essa parte para trazer algumas mensagens e comunicações cuja autenticidade é duvidosa. Por isso que ele chama de comunicações
apócrifas, será que nós podemos realmente dar a elas a origem do nome que elas utilizaram para assiná-las? Será que a gente pode fazer isso? Ou será que existe influência e interferência do ambiente, do próprio médium? Ou o espírito que está querendo se passar por uma outra pessoa diferente, por um outro ser diferente, né? Vamos tirar a palavra pessoa, porque a pessoa está relacionada com persona, com encarnação, né? Boa noite também, Maria do Carmo Ribeiro, boa noite, Edna Bueno, sejam bem-vindos. Vânia Assunção, boa noite também. Então, será que existem essas influências? E isso Kardec deixou para essa parte. E é interessante todos esses esclarecimentos, gente, porque no mundo de hoje a gente enfrenta a mesma coisa. Não somente com as mensagens escritas, repito, não somente com as mensagens escritas, mas com todas as mensagens. Todas as mensagens, elas precisam ser analisadas, elas precisam ser avaliadas sob o crivo da razão, e não apenas então somente por conta do nome que utilizaram para assiná-las, nós vamos simplesmente dar aquela credibilidade. E muitos, inclusive, vão praticar ou vão fazer aquilo que foram orientados nestas mensagens. É muito delicado a quantidade de médiums que apenas e tão somente se ligam e se vinculam àqueles que se intitulam seus anjos de guarda, seus guias espirituais, seus espíritos protetores. E que infelizmente sequer uma única vez passam pelo crivo da razão todas essas informações, né, Célia Furtado, boa noite Cidinha Vieira, passam pelo crivo da razão essas informações e muitas das vezes obedecem tão cegamente aquilo que está ali previsto, que sequer fazem aquele exame, que a gente já falou e repetiu várias vezes aqui, mas nunca é demais, aquele exame que o próprio Emmanuel determinou ao Chico que fizesse. Chico, se em algum momento eu disser alguma coisa para você que contrarie Jesus ou Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Jesus e Kardec. Mas a gente sabe que muitos médiuns não fazem esse tipo, aliás, sequer se prestam a avaliar, porque a maioria nem avaliam as mensagens que estão realmente recebendo. Ô Cidinha, tudo bem? Obrigado. Que você aproveite também esse estudo nesse momento em que você estiver assistindo. Sequer chegam a analisar, sequer chegam a avaliar e simplesmente colocam o Espírito, o meu guia, falou isso, falou aquilo, é para a gente fazer isso e fazer aquilo. Quantos médiums já deixaram os seus grupos? Às vezes deixaram grupos, fundaram outros, né, Marinha? Boa noite também, Luiz Analim. Por conta de mensagens que estão recebendo, mas que não são analisadas, que não são avaliadas nem por ele e nem pelo grupo a que pertencem. Então, Kardec faz assim, ou ele traz uma contribuição enorme e fantástica quando ele propõe para nós, analisemos as mensagens. Boa parte dessas comunicações são apócrifas. Será que o espírito que manifestou lá na casa espírita tal e que se intitulou como guia, será que a sua mensagem está de acordo com aquilo que ele realmente representa, com tudo aquilo que ele foi? Será que está de acordo com os ensinamentos do Cristo? Será que está de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita? Boa noite, Celeida, seja bem-vinda. Kardec colocou aqui no final, gente, comunicações apócrifas, inclusive uma delas atribuídas a Jesus. E ele chama a atenção, peraí, porque está assinada Jesus, será que essa mensagem é do próprio Cristo? E aí ele passa a analisar como que pode ser? Essa linguagem não é própria linguagem que o Cristo utilizou. E muitos desses médios que nós estamos falando, trazendo para a realidade, antes mesmo de nós olharmos essas mensagens e os comentários e críticas do próprio codificador, quantos médiums que estão ali sendo portadores, ou sendo medianeiros, ou sendo instrumentos, não possuem sequer a condição
para avaliar, segundo os critérios de Emmanuel, se a mensagem está contradizendo a doutrina espírita ou a doutrina cristã. Sequer tem condições, por quê? Porque eles não conhecem a doutrina espírita, eles não conhecem o cristianismo. Então é claro que eles não vão utilizar o filtro que Emmanuel determinou ao Chico que utilizasse. E aí é claro que a situação fica muito mais delicada. Bom, dito isso, a gente não está aqui para criticar absolutamente ninguém, nenhuma casa, nenhum médium, mas apenas para deixar todos alertas. Vamos acompanhar aquilo que o codificador trouxe para nós nessas pequenas mensagens e, repito, que ele próprio considerou-as apócrifas. Gente, a primeira mensagem que ele recebe, que ele coloca aqui, é uma mensagem atribuída a São Vicente de Paulo. E aí, quando a gente vai analisar, quando a gente vai ler a mensagem, a gente, numa leitura, principalmente numa leitura mais rápida, a gente não consegue perceber nada de diferente. Vocês querem ver? Eu vou fazer a leitura, porque não são mensagens longas, eu acho que não vai ficar cansativo, não. Diz a mensagem atribuída a São Vicente de Paulo: a criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhões não são para ele mais nem menos uns do que os outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos e que a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão. Nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece mais do que uma pequena fração. E tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. Que significam esses calores de torrar e estes frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais com simplicidade haver chegado ao limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes. Poderíeis então medir exatamente o vosso planeta? Não creiais isso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições más, todas as vossas leis más, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio fez. Não conheceis esse mundo a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que vai se alargar o círculo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar este hosana em línguas, vós, pobres filhos que amais a Deus e que procurais sua voz, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Esta é a mensagem atribuída a São Vicente de Paulo. Gente, não sei se vocês conseguiram acompanhar a leitura, ou aqueles que estão com o livro, se conseguiram ler. Aparentemente, você olhando, é uma mensagem normal. É uma mensagem comum.
É uma mensagem que traz, sim, inclusive de uma forma poética, algumas informações para nós, denotando sobretudo a nossa ignorância, a dificuldade que nós temos de conhecer o nosso próprio planeta, de conhecer o nosso globo. Mas, se nós fizermos uma análise bem detida, a gente vai perceber vários equívocos nessa mensagem. E é claro, equívocos estes que não poderiam ser cometidos por um desses espíritos que estavam auxiliando Kardec na codificação da própria doutrina. Eu, particularmente, Kardec não fez uma análise assim, mas ele foi em alguns pontos. Mas eu estava analisando, Edson, analisando as questões, eu me deparei com alguns pontos em que particularmente eu não citaria numa mensagem. E olha que eu não sou nenhum tipo de espírito evoluído. Por exemplo, logo no início, a mensagem traz que os raios divinos poderiam se tornar luminosos em felicidade a cada dia. Ou seja, pelo que eu percebi, nesse trecho da mensagem, o Espírito está querendo dizer que também a criação divina, ou esses raios luminosos que vêm do Criador, eles também passam por um processo evolutivo. Olha, a cada dia mais luminoso, a cada dia mais feliz. Gente, eu particularmente não consigo entender dessa forma. Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Eu não consigo visualizar uma progressão naquilo que vem do Criador. Eu vejo progressão naquilo que parte de nós. Nós somos criados simples e ignorantes e temos que progredir. Mas tudo aquilo que vem do Criador já é perfeito. Então não poderia, na minha modesta visão, não poderia algo vir do Criador e, vindo dele, aos poucos se tornando mais feliz e perfeito. Então, para mim, aí já estaria um equívoco. Deus não está em evolução. O que ele cria não está em evolução. Nós é quem estamos em evolução. Pelo menos foi uma das formas que eu interpretei. Tudo bem, tem outro trechinho que ele vai falar que todos nós somos iguais. Perfeito, também concordo, mas está tudo misturado ali na mensagem. Um outro trecho que me chamou a atenção para a gente refletir, e se realmente isso provém de um espírito mais avançado e que está auxiliando em toda essa codificação, é que ele diz que o Pai, cuja felicidade se forma da felicidade coletiva dos seus filhos. Gente, será que a felicidade de Deus está na felicidade dos seus filhos? Será que para Deus ser feliz, então eu tenho que ser feliz, senão Deus não está feliz? Eu particularmente acho um comparativo muito pobre, porque se Deus é a perfeição, tudo que ele criou é perfeito, eu não posso entender que ele, Deus Todo-Poderoso, vai depender de mim, da minha felicidade, para ele ser feliz. Então ele não teria criado a gente, se ele está sofrendo. Ele não teria criado. Não, vou criar para quê? Vou trazer desgosto, vou trazer sofrimento, vou trazer dor para mim? Não vou criar, vou deixar aí. Então, é algo que a gente precisa pensar e analisar nesta mensagem. E agora já é uma parte que o próprio codificador coloca. Ele rebate isso nas suas notas logo abaixo da mensagem. Gente, como que um espírito poderia dizer que hoje no nosso planeta existem mais lugares desconhecidos do que conhecidos? Quais são os lugares do nosso planeta que o homem não conhece? E vejam, tem um trechinho que ele ainda fala, nesses lugares desconhecidos existem irmãos nossos que estão lá e que Deus não deixa a gente chegar perto deles para nós não influenciarmos eles com as nossas instituições más. Não consigo ver, não consigo vislumbrar uma mensagem dessa vindo de um espírito
justamente deste naipe de São Vicente de Paulo, que ajudou muito na comunicação. E o próprio Kardec vai dizer, olha, não é típico da linguagem que esse espírito sempre atribuiu às suas mensagens e que nós vemos em vários círculos de médiuns. Então, além da linguagem, tem esses pontos duvidosos. Por isso que Kardec trouxe aqui. Gente, tem uma outra mensagem que o espírito assina como Napoleão. É claro, eu não vou ler todas aqui, uma ou outra que eu achar mais, assim, talvez pertinente, a gente faça uma leitura. Então, oriento a todos vocês depois darem uma lida nessas mensagens e vocês mesmos podem ir ali identificando estes equívocos. Pois é, né, Marinha? Muita coisa realmente não existiria, não seria dessa forma. Mas, gente, tem uma outra mensagem aqui que é atribuída a Napoleão. Só que o próprio Kardec, eu já vou partir direto para os comentários de Kardec. Kardec vai dizer, olha, isso aqui não é típico deste espírito de Napoleão Bonaparte que nós conhecemos. O seu estilo de vida, as suas características não batem em absolutamente nada com aquilo que ele está dizendo e trazendo nesta mensagem. Ah, mas conclui Kardec, que é de um soldado, não tenho dúvidas. Mas, para ele, Kardec, pode ser de algum soldado que tem também o nome de Napoleão e trouxe justamente esta mensagem. Veja, Kardec deixou todas essas mensagens, principalmente essas de caráter duvidoso, para o fim, para ele fazer comentário. Kardec não fugiu desta análise, por isso que eu fiz aquela introdução. Será que nós fazemos as mesmas análises nas nossas casas? Será que nós fazemos as mesmas análises de todas as notícias que nós recebemos? Será que nós fazemos pelo menos uma pesquisa ou aprofundamos sobre essas notícias que nós recebemos nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, para saber realmente se é verdade antes de propagá-las, antes de divulgá-las? Kardec fez questão, colocou no fim e foi fazendo os seus comentários. Ele não fugiu. Por exemplo, tem uma outra mensagem. Essa outra mensagem também foi atribuída ou recebeu a assinatura de São Vicente de Paulo. Gente, e é interessante que a linguagem que o Espírito utiliza, o próprio Kardec vai falar isso. Aliás, eu não vou falar não, vocês me permitem, eu vou dar uma lida nessa mensagem que também, ela é pequena, ela é curtinha, tá? Ela é curtinha e a gente vai conseguir descobrir alguma coisa bem interessante dela. Deixa eu só localizá-la aqui. Tá aqui um pouquinho mais abaixo aqui. Aqui. Olha só a mensagem que foi atribuída. Ele diz o seguinte: não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda, e ele repete, não se muda de religião. Cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. E aí veja que interessante. Ide, pequeno exército nosso. Ide e não temais as balas inimigas, as que vos hão de matar, ainda não foram feitas, se estiverdes sempre do fundo do coração na senda do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Veja, uma mensagem que também, se você fizer uma análise muito superficial, você não vai achar nada demais nela. Mas Kardec não se apega apenas e tão somente à mensagem em si. Ele fala o seguinte, mas espera aí, nós já vimos tantas mensagens
de São Vicente de Paula, por que ele mudou a linguagem justamente nesta mensagem? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, sabe o que está me parecendo aqui? O estilo é o mesmo estilo daquele que se intitulou Napoleão numa outra mensagem. Veja, ele está falando de exército, ele está falando de bala, ele está falando de uma certa forma de combate, de guerra. Isso é típico de um santo da Igreja Católica ou de um soldado ou de um guerreiro. É isso que Kardec fala quando a gente viu lá atrás. Pela linguagem você consegue reconhecer o comunicador. E Kardec fez essa análise. Espera aí, a linguagem dele aqui está muito parecida com aquela linguagem daquele que chamou-se de Napoleão. Não pode ser de São Vicente de Paula uma linguagem dessa, totalmente fora do seu estilo de linguagem. E ainda comenta Kardec, né? Com suas balas, está falando justamente em armas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Como diz a Marinha, além de menosprezar a nossa inteligência, nossos sentimentos estão tirando o nosso livre-arbítrio. Mas, Marinha, justamente esse é o detalhe. Somos nós quem acabamos dando margem a esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós não questionamos. A gente não passa pelo crivo da razão, como a Valdete colocou aí. Para se ter uma ideia, a próxima mensagem que Kardec trouxe aqui, ela foi assinada, gente, como Jesus. E a gente já comentou aqui em outra oportunidade. Será que aqui no planeta nós temos um médium capaz de receber, por exemplo, uma mensagem de Jesus? Será que algum médium consegue se colocar nessa sintonia perfeita com Jesus para receber uma mensagem dele? E alguns vão dizer assim, mas pode ser que Jesus passou para alguém e alguém está representando Jesus. Então, mas diretamente não foi Jesus quem passou aquela mensagem. Então, que o Espírito fizesse exatamente isso. Estou aqui trazendo uma mensagem de Jesus para vocês. Ora, nós já vimos. Bezerra de Menezes já trouxe algumas mensagens e falou, olha, essa mensagem vem lá dos planos espirituais mais altos. Maria mandou essa mensagem aqui. Ele falava. Muitos outros espíritos falam. Então, não seria crível, como diz o codificador, a gente pegar e simplesmente porque assinou Jesus, e aí é outra crítica que o próprio Kardec faz. Essas mensagens que foram recebidas neste ciclo, as pessoas simplesmente acreditavam. E cegamente naquilo que estava sendo escrito. Simplesmente porque colocou o nome de Jesus. Colocou o nome de Jesus, eu não posso questionar. Isso é verdade. Será que não pode questionar? Claro que pode. Não só pode, como deve. Nós não aprendemos aqui mesmo no livro dos médiuns que é preferível nós rejeitarmos 9 verdades a aceitar uma mentira? E vejam, os espíritos podem justamente aproveitar para colocar 9 coisas interessantes e depois no meio dessas, ou subliminarmente, coloca alguma coisa e aquilo ali destrói absolutamente tudo. Não. Para vocês terem uma ideia, Kardec faz a análise dessa mensagem de Jesus e ele coloca da seguinte forma: quando que nós vimos uma mensagem de Jesus numa linguagem tão pretensiosa, enfática e empolada? Ele coloca isso aqui na sua nota comentando. Por quê? Porque o Espírito que deu o nome de Jesus, ele vem falar aqui, filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina. Gente, tudo aquilo que Jesus falava, quando ele comentava, era do Pai, o trabalho era do Pai, a vinha era do Pai, ele era apenas um funcionário. E aí na mensagem vem falando, Jesus falando que todos são filhos da sua fé, filhos da sua doutrina. Não é típico, ou como diz Kardec, não tem como eu aceitar uma mudança drástica, uma mudança brusca disso. E a gente sabe como é complicado e
muito complexo determinadas coisas. Tem mais um trechinho abaixo que ele fala o seguinte: filhos espiritualistas da minha doutrina, estáis prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. Então Kardec fala assim, peraí, opa, não pode ser. Esse Jesus, ou o Jesus que trouxe os evangelhos, não é o mesmo que está trazendo aqui esta mensagem. Deixa eu ver se tem mais um trechinho aqui pra gente. E assim, boa parte da mensagem, ela é tranquila. Tanto é que fala, amai-vos como eu vos amei, e como vos amo ainda. Normal, isso é dele. Jesus falou isso, não uma nem duas, mas várias vezes, né? Rosângela Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. E aí, se nós não analisarmos e a gente for simplesmente, não, olha aqui, ó, do jeitinho que Jesus falou, do jeitinho que ele ensinou, então essa mensagem é de Jesus. Mas se apegou somente àquele mais, qualquer um pode dizer isso, qualquer um pode falar isso. Aliás, nós já vamos aqui, estamos chegando ao final, mas eu já vou adentrar ao comentário da próxima mensagem, que é uma mensagem atribuída a um espírito chamado Bossuet, Alfredo de Marignat Bossuet. E com certeza esse foi um espírito muito conhecido, sobretudo da literatura naquela época. E Kardec vai fazer um trabalho, gente, tão interessante aí, que ele vai inclusive interrogar tanto o espírito que trouxe a mensagem, quanto outros espíritos para falar. E só para vocês terem uma ideia, vou deixar aqui só o gostinho para o nosso próximo encontro na próxima sexta. O próprio espírito falou o seguinte, olha, porque ele assinou Bossuet, Alfredo de Marignat, ou seja, tem dois nomes aqui. Ele falou o seguinte, olha, eu utilizei esse nome conhecido porque eu sou uma pessoa desconhecida e eu queria trazer algo importante e interessante e que eu fosse lembrado por essa mensagem. O Espírito disse isso. E eles analisaram e falaram, opa, essa linguagem não é a linguagem justamente de Bossuet. Então, não pode, levantou suspeita e Kardec foi investigar. E aí nós vamos ver no nosso próximo programa como que realmente foi, não vamos dizer desmascarado o espírito, mas principalmente como foi ou como hoje ainda é para nós a necessidade premente de começarmos a passar tudo pelo crivo da razão e chegarmos a uma conclusão. E a conclusão que eu sempre gosto de chegar, e a conclusão que eu sempre gosto de falar e passar para vocês. Gente, Emmanuel foi categórico. Vou repetir as palavras de Emmanuel para eu não ficar chato aqui. Se alguma vez alguém, seja quem for, disser alguma coisa que contrarie Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec. Ponto. Simples. E assim nós fechamos essas nossas reflexões, desejando a todos vocês muita paz, muita energia, muita vibração. Aos aniversariantes, um resto de dia maravilhoso, muita conexão com a própria espiritualidade. Tenham um ótimo final de semana e até o nosso próximo programa. Um abraço.